Bom, 12:02 agora, a gente volta para dar destaque aos outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui do Vitória, aliás, da vitória do nosso amigo Ney Franco, né, nosso conterrâneo, por 3-1 sobre o Criciúma. O Edno marcou de bicicleta, que foi um belíssimo gol, e o Vitória derrotou o Criciúma e deixou com isso a zona de rebaixamento, né? Vitória 3-1, o atacante ainda marcou de pênalti no 3-1 no Barradão, em partida com grandes atuações dos goleiros Wilson e Bruno, né? Os gols do Vitória foram do Dinei, né? O Dinei fez um dos gols, o Edno marcou 2. E esse gol que a gente está vendo aí, que é o do Criciúma, foi marcado pelo Rodrigo Souza. Portanto, Rodrigo Souza marcou esse gol, validado aí a favor do Criciúma. E o Vitória teve 2 gols do Edno, e esse aí um deles, ó, que belíssimo gol de bicicleta, né? Pegou bem, né, Jorginho? No alto, é é uma difícil, boa né? jogada, é difícil acertar essa jogada, né, Léo? E ele acertou bem, né? E teve a felicidade de fazer o gol, né? A bola E o tocou gol no chão, o importante, goleiro não né? conseguiu defender, né? Esse Edno, um todo gol jogo veio importante. fazendo gol, né? E esse lance aí foi um Bom pênalti jogador, assinalado. O Edno é bom jogador, ele estava na Portuguesa, depois esteve no Corinthians, né? Parece que não foi bem no Corinthians. E agora está aí com o Ney Franco no Todos os Vitória, jogos né? fazendo gol, é importante pro Vitória. Esse gol que a gente viu por último aí dele também, né? De pênalti. Aproveitando aí a oportunidade, marcando o terceiro gol, o gol da Vitória, do nosso amigo Ney Franco, sobre o Criciúma, fora de casa, né? Aliás, em casa, quem jogou fora de casa foi o Criciúma, jogou foi o Barradão, lá na Bahia. Bom, o Santos, que vai jogar no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no Mineirão, mandou a campo um time misto lá na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, e com isso a equipe do Santos acabou empatando em 1-1, né? Não conseguiu segurar de uma certa forma a Chapecoense e sofreu o empate, meus amigos, aos 45 minutos da segunda etapa, né? O gol da Chapecoense foi marcado pelo Leandro, a gente vai ver aí, mas quem abriu o placar foi o Santos, com o gol do Bruno Uvini, né? Como sai gol de cabeça, hein? Como sai gol de cobrança de escanteio com a bola alçada na área, toque de cabeça, exemplo de outras partidas, né? De outros jogos, a gente já trouxe os gols aqui no primeiro bloco. Nesse aí não foi diferente, o Bruno Uvini abriu o placar a favor do Santos, e no finzinho, lá, a Chapecoense chegou ao empate com o gol do Leandro, né? Com 4 jogadores poupados e outros 5 no departamento médico, o Peixe só viu os donos da casa jogarem e deixou o Chapecó, né, em Santa Catarina apenas com 1 ponto. Em razão disso, a partida terminou empatada em 1-1. O Santos também pensando na Copa do Brasil, André. Foi adversário do Cruzeiro, né? Com certeza. Esses times aí, considerados aí medianos, né, do Campeonato Brasileiro, que é o Figueirense, o próprio Chapecoense, Criciúma, esses times são muito difíceis de jogar na casa deles. O São Paulo foi lá jogar contra o Chapecoense, tomou um passeio lá, um sufoco danado, por muito pouco não perdeu a partida. O Santos vencia até os 44 do segundo tempo, foi lá e tomou um gol de empate. Cruzeiro vencia o jogo, né? Aí eu vou comentar mais posteriormente, também permitiu o gol de empate da Figueirense. Então, são times chatos de jogar em casa e muito difícil também para o Jorginho, pela questão do tamanho do estádio e do gramado, e ficou também para os times considerados aí grandes, São Paulo, Santos, Cruzeiro. Então chega lá, tem dificuldade mesmo, o time da casa pressiona e consegue o empate. Concordo com tudo que o André falou. A única coisa que eu penso é que, se os outros são grandes, se tem estruturas melhores, tem que programar melhor para jogar nesses campos, porque tem como sim uma grande equipe ir num estádio de dimensões menor e fazer um bom jogo e sair com um bom resultado. Acontece que chegam lá, parece que não dão muita importância e quer jogar da mesma forma que joga num estádio com as dimensões maiores. Então, jeito tem sim de ir lá e fazer um bom jogo e conquistar resultados. Mas, concordo com tudo que você falou, porém, no caso do Santos aí, estava com o time aí, poupando 4 jogadores, o Cruzeiro estava poupando 4 jogadores, então aí... Na verdade, o Santos está focado na Copa do Brasil, né? Parece que ele jogou a toalha do G4 aí do Brasileiro, como ele tem essa oportunidade de ir à final, né, da Copa do Brasil, meteu o time reserva lá e focou realmente na Copa do Brasil. Você tem razão. Muito bem. E quem também colocou o time com jogadores que atuam no time não titular, vamos dizer assim, né? Quem poupou atletas para esse jogo foi o Flamengo. Poupou atletas para o jogo contra o Botafogo, para o clássico carioca deste final de semana, e acabou com isso sendo derrotado
pelo Fogão. Né? O Botafogo voltou a brilhar na Arena da Amazônia, aliás, o Botafogo tem dado sorte, né? Quando joga lá, venceu o Corinthians lá, agora venceu o Flamengo lá também. E com isso o Fogão venceu o Mengão por 2-1 na Arena da Amazônia no sábado, jogo às 9 da noite, os gols na tela para você, né? Um belíssimo público na Arena Amazônia. O Botafogo abriu o placar com o Rogério, né? No toque de bola ali, ele recebeu em boas condições, tocou na saída do Paulo Vitor. Golaço, hein? Abriu o marcador depois com o Alisson, jogador do Cruzeiro, André, belíssimo Golaço. gol de cobertura, surpreendendo o goleiro Paulo Vitor, né? Estava um pouco adiantado ali e acabou não conseguindo defender. O Anderson Pico, ex-jogador do Grêmio, que agora está no Flamengo, chutou forte, a bola tocou na trave, voltou para o oportunista do Eduardo da Silva, né? Conseguir concluir o gol de honra, vamos dizer assim, do Flamengo. Final de jogo, 2 para o Botafogo, que agora é o 17º colocado, 1 para o Flamengo, que agora é o 11º. O Rogério e Alisson, então, garantiram este novo triunfo do Botafogo em Manaus. O Flamengo foi mal, foi dominado no primeiro tempo, e o time rubro-negro reagiu, mas já era tarde demais, e o Botafogo, meu amigo Mariano, né, feliz da vida com a vitória do Fogão, venceu o Flamengo por 2-1 e dá aquela respirada aí na tabela de classificação, né, Xande? Ô Mariano, poxa, o Léo Baião te dá um tratamento todo carinhoso aqui no programa, sempre lembrando de você, nós sempre homenageando o seu Botafogo aqui. Você vai lá para a rede social para falar que deram chocolate na mulambada. Você acabou com o Léo Baião, porque o Léo Baião tá de cabeça inchada. Ô Mariano. Ô Mariano. Ô André, aí. Eu estive no campo aquele domingo, sábado, Jorge. Ele estava doido para dar aquela chamadinha de Léo vocês aí, vocês falam muito no ouvido dele. Mas aqui, Mariano, bela vitória. O Cosme ganhou como presente de aniversário essa vitória do Botafogo. O Botafogo não tem nada a ver. Melão do Val tá, né, feliz. Agora, o mais engraçado dessa história, né, Jorginho? O que é o futebol, né? O Vanderlei chegou a ser o Flamengo. Nós estamos preocupados agora sair da zona da morte. Aí ganha 1, 2, 3, 4, 5 partidas, beleza, tal. Na verdade, ele não fala zona da morte, ele fala confusão, né? Confusão. Agora a gente está preocupado com o time para disputar a Copa Brasil. E futebol, por isso que eu gosto de futebol. O futebol, né, André? Só ele oferece emoções, né, dessa natureza, né? Então, Mariano, quarta-feira, meu filho, ó, nós estamos lá na arena, lá, jogando a nossa pelada. Quero jogar do seu lado, hein, garota? Aí, Mariano, resta saber pra quem vai torcer, né? Se pro Flamengo ou pro Quero Galo. jogar do lado do Mariano, quero jogar do lado do Evandro. Eu tenho certeza que o Evandro tá seco pra estrear na arena e soltar, o Evandro, que é São Paulino. Daqui a pouco nós vamos comentar o São Paulo do Evandro. O Goiás. E do Dr. Cirilo, meu amigo. O Cirilão também é São Paulino. Temos uma partida, a última partida. Hoje. Pela rodada, na noite de hoje, às 8h30 da noite, né? No cenário de hoje, já pode ser 8h30 da noite, no estádio do Morumbi, em São Paulo e Goiás. Né? São Paulo ganhando, ele se aproxima do Cruzeiro. Deixa eu checar novamente a classificação aqui, para não ter dúvida. Né? O São Paulo vencendo o Goiás hoje, no Morumbi, às 8h30 da noite. A equipe tricolor, que tem 53 pontos, está na 4ª colocação, iria para 56 e ocuparia a 2ª posição, que hoje é ocupada pelo Galo. Né? O Atlético é o 2º colocado, com 54 pontos. Bom, mas o Galo é assunto para daqui a pouco. Vamos falar agora da vitória do Internacional sobre o Bahia, com gols no primeiro tempo e a volta do Inter ao G4. O Inter agora é o 3º colocado com 53, porque venceu o Bahia por 2-0, jogando no sábado, às 9 da noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols foram do Alan Patrick e do Nilmar. Né? O Nilmar voltou ao Inter, né? Alan Patrick e Nilmar, então, marcaram e mantiveram aí os baianos na zona de rebaixamento e o Inter voltando ao G4 depois de ter deixado o G4 quando perdeu no meio de semana, né, na semana anterior, para o Flamengo do Maracanã. Agora com essa vitória por 2-0 sobre o Bahia, o Colorado volta ao famoso G4 do Brasileirão. Jorginho, André. Dá um resultado normal, né, Léo? O Inter, por mais que associe no campeonato aí com altos e baixos, ganha partida difícil, perde partida fácil, mas em relação ao desespero do Bahia, com a situação que o Bahia se encontra, o Inter é muito mais time, foi lá e fez o dever de casa e se afininha, como diz meu avô. Aliás, o Inter é muito mais time que muitos times da competição e tem equipe, tem plantel para lutar pela conquista do campeonato, pelo menos tinha, né? Porque, embora os jogadores estejam fazendo parte do plantel, foram tantos tropeços, né, Jorginho, que inviabilizaram uma postura mais firme do Inter na busca pelo título. Não é uma má equipe, mas também não é, no meu entendimento, não é uma equipe para títulos, né? É uma equipe para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, a equipe do Internacional. Algo mais, André, sobre o confronto? Não, tranquilo.
Isso aí, é normalidade que acontece no futebol mesmo. Apesar das oscilações do Inter, foi um resultado extremamente normal. Muito bem, vamos fazer um intervalo então. São 12 horas e 12 minutos agora, meio-dia e 12. A gente vai para essa breve pausa aqui no Semana Esportes. Na volta, vamos trazer os melhores momentos do Cruzeiro com o Figueirense. Cruzeiro empatou em 1-1 com o Figueirense jogando em Santa Catarina. Vamos trazer também os gols da vitória do América Mineiro sobre o América de Natal, em jogo válido pela Série B, e outros assuntos do esporte para você, já depois do intervalo. Meio-dia e 12, o Semana Esportes volta já.